Bem-vindos ao Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Como nós já comentamos, nós tentamos fazer essa gravação com respeito às evidências de que realmente você é um filho de Deus, e não conseguimos. Na quarta-feira, todas as vezes que nós entrávamos no Facebook, ao vivo, ia cortando. Eu acredito que umas 5 ou 6 vezes. Isso significa que não foi possível nem gravar. Alguns entraram, alguns até participaram mais ou menos, mas não foi possível. Então, nós hoje estamos fazendo esta gravação sobre realmente a mesma passagem e vamos estar comentando aquilo que nós comentamos ao vivo e que fomos interrompidos várias vezes, tá bem? Nós vamos começar, como sempre, com oração. Claro que hoje você não vai ter condições de colocar o seu pedido de oração, mas nós vamos estar realmente orando, intercedendo, para que cada um possa, de alguma forma, estar recebendo essa mensagem e podendo realmente compartilhar com outras pessoas. Porque a minha sugestão é que você entre lá no YouTube, e lá no YouTube nós temos 4 vídeos que falam sobre certeza de salvação. Isso é uma ferramenta de trabalho tremenda, para que você possa compartilhar com pessoas que têm dúvida, não é? E agora nós iniciamos exatamente, tudo bem, não perdemos salvação, mas você realmente é filho de Deus? Então essa é a questão. Será que a palavra do Senhor, ela tem passagens que evidenciam se realmente somos ou não somos filhos de Deus? Enfim, nós vamos estar trabalhando um pouquinho em cima disso. Nós estamos em cima do capítulo 3 de 1 João, e eu acredito que hoje vai ser realmente bem interessante, bem importante para você que, eu frequento a igreja, eu realmente pago os dízimos, né? Eu realmente todos os cultos eu estou presente, enfim, e achar que isso lhe dá o direito de ser chamado filho de Deus. Não dá. É isso que nós vamos ver, tá bem? Então nós vamos gastar um tempo orando a Deus, agradecendo a Deus, porque nós precisamos que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos realmente dando a nós as convicções daquilo que falamos, para não falarmos algo contrário à palavra do Senhor, tá bem? Então vamos orar agora. Deus vivo, nós entramos em Tua presença mais uma vez, agradecendo a Ti por esse privilégio que nós temos de, ainda no Brasil, estar, Senhor, podendo compartilhar essa Tua palavra. Sabemos que há países de perseguição, países em que os cristãos não têm a liberdade de fazer aquilo que eu estou fazendo agora. Então, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor entre com providências com respeito a mim, com respeito a minha esposa, aos meus netos, meus filhos, que o Senhor nos guarde, nos proteja, porque nós estamos na linha de frente, Senhor. E muitas vezes o inimigo se levanta e somos atacados. Então, meu Pai, que o Senhor nunca permita que a gente cometa erros na hora de expormos a nossa palavra. Porque essa palavra não é a palavra do pastor Raul, Senhor, Tu sabes, é a Tua palavra. Então, Senhor, que o Senhor me livre de fazer qualquer coisa, gravar qualquer coisa que não venha do Teu Espírito, que não venha da Tua santa palavra. Pai, eu peço por todos aqueles que vão estar entrando pelo YouTube para poder assistir, Senhor, e também os que vão entrar pelo Face, que o Senhor realmente esteja ministrando essa palavra na vida de cada um deles. Senhor,
seja com todos os que estão realmente perseguidos em toda parte do mundo, os missionários, pastores, mesmo dentro do Brasil. Pedimos também, Jesus, que o Senhor esteja minimizando, Senhor, o sofrimento daqueles que estão doentes, daqueles que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor, Pai, possa estar também com o Francisco Cardoso, Chiquita, porque ele está com um problema na mente, Senhor, na sua cabeça, também no pulmão, em outra parte do corpo. Tu és o médico dos médicos, então que o Senhor possa curá-lo, se for essa a tua vontade. Peço por todos aqueles que estavam com problemas de quebradura, de qualquer outro tipo de problema, qualquer doença, que o Senhor possa continuar, Senhor, a sua restauração. Agradeço pela Mirna, agradeço pela Sueli, pela graça, Senhor. Agora, fiquei sabendo que a dona Margarida também quebrou o braço, Senhor. Então, que o Senhor possa estar restaurando essa vida. Agradeço também pela dona Ivone, que fez aniversário. Que o Senhor a proteja, aguarde, Senhor, prolongue o seu tempo sobre essa terra, para que ela possa, Senhor, continuar sendo bênção na vida de pessoas. Eu te agradeço pelo dia de hoje, por tudo que vamos expor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, da última vez que nós fizemos a nossa live, nós já levantamos 3 evidências que estão exatamente em 1 João, capítulo 2, versículo 28, 29 e 3:1. Eu não vou expor de novo, só apenas vou ler e comentar, porque isso nós já fizemos na primeira live. Mas para aqueles que não assistiram e que possam se sentir motivados a assistir, então vai lá. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, primeira evidência, aquele que nasceu dele é justo. Ele pratica a justiça. E não é a justiça dos homens, é segundo a palavra. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu ele mesmo. Então, essa é a segunda evidência. E qual é a segunda evidência? É viver contrário ao sistema desse mundo. Por isso que o mundo não nos aceita, por isso que somos perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O mundo nos odeia, o próprio Jesus falou. Isso para quem realmente está andando segundo a palavra de Deus, e isso é andar contrário ao sistema desse mundo. Então, primeira evidência, pratique a justiça. Segunda evidência, ande não segundo o sistema do mundo, mas segundo a palavra do Senhor. E, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, terceira evidência, uma viva esperança na volta do Senhor Jesus. A gente encontra lá em 1 Tessalonicenses, eu já comentei isso em vários grupos, várias lives, não é? Que os Tessalonicenses tinham uma marca, que está no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. E quais são essas marcas? Primeira marca, uma fé operosa, uma fé em ação, uma fé que causa impacto naqueles que estão à volta. Segunda marca, um amor abnegado, um amor de dar-se. E a terceira marca é exatamente essa, uma viva esperança no arrebatamento, uma viva esperança de estar na presença do Senhor. Bem, agora nós temos que continuar do versículo 4 em diante,
Mas eu quero apresentar, dentro de 1 João mesmo, alguns pontos importantes. Antes eu só quero ler esses versículos, no versículo 4, que diz, presta bem atenção, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, permanece em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Há algumas passagens aqui que eu quero que vocês abram aí e vejam, que realmente declara que a pessoa que está cometendo essa falha, que está aqui em 1 João, é um mentiroso. Mentiroso. João é muito claro com respeito a isso. Então, abram comigo lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6. 1 João 1, 6. Em 1 João 6, nós vamos ver algumas evidências de um mentiroso. Alguém que não é filho de Deus. Claro que o inverso disso é um filho de Deus. Então, primeira colocação aqui, e eu vou ler um pouquinho no 5, para você ter o contexto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. O próprio Jesus se declarou como a luz do mundo. Então, ele é Deus. E não há nele treva nenhuma. Agora, presta bem atenção a indicação de um bom mentiroso. Se dissermos, o próprio Paulo se coloca no meio disso tudo, porque Paulo faz parte da igreja, como você e eu. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a primeira indicação de um bom mentiroso é aquele que diz, eu estou andando na luz, eu estou tendo comunhão com Deus, mas ele, na verdade, está nas trevas. Então, ele é um grande mentiroso. Ele pode enganar um pastor, enganar alguns irmãos, mas não tem condições de enganar o próprio Deus. Quando nós abrimos também em 1 João, lá no capítulo 2, versículo 4, e eu quero ler um pouquinho antes, no versículo 3, diz assim, é outro mentiroso. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, 2 pontos. Então, tem uma forma de saber se nós temos conhecido o Senhor. Essa palavra conhecer é ter intimidade com Ele. Como é que a gente identifica se uma pessoa realmente tem intimidade com o Senhor? Conhece o Senhor. Essa palavra aqui é interessante porque a palavra diz que José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Não conheceu Maria, não teve relações sexuais com ela. E depois que Jesus nasceu, aí sim, ele como marido normal, teve relações e tiveram filhos. Judas, que é um deles que está na palavra de Deus, é um dos meio-irmãos de Jesus, não é? Então, Tiago também é meio-irmão de Jesus. Todos eles são filhos de José com Maria, tá bem? Então ele fala, olha o outro mentiroso. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, 2 pontos, se guardamos os seus mandamentos. Eu poderia traduzir assim, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, ou seja, aquele que diz, eu tenho intimidade com o Senhor, e não guarda, ou seja, não obedece os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso.
mentiroso, e nele não está a verdade. Ou seja, quem não faz o que está escrito aqui, ou seja, aquele que não obedece, faz o Senhor, inclusive, como se fosse um homem qualquer, alguém que não sabe, não conhece o teu coração, não conhece a tua mente, como se o Senhor pudesse ser enganado. Não, querido. Ele sonda o teu coração, sonda a tua mente, conforme nós encontramos lá em Hebreus 4. Ele sabe exatamente a intenção do seu coração. Ele sabe exatamente o que você pensa e o que você faz. Então, é chamado de mentiroso aquele que não obedece. Aquele que diz, eu conheço e não guarda, não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, não está a palavra mesmo. Uma outra passagem que fala a respeito desse assunto de uma pessoa mentirosa é no capítulo 2, ainda no versículo 22. Eu vou pegar do versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Então ele está escrevendo para um grupo que ele está acabando de dizer, não, vocês sabem qual é a verdade. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aí ele completa. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha só o que ele falou. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Os gnósticos diziam que Jesus, como Deus, já que diziam que ele era Deus, não poderia ter sido encarnado em corpo, porque o corpo é podre, é pecador, não poderia ter ressuscitado em corpo, e também ele não poderia ter criado esse mundo, porque esse mundo é cheio de pecado. Então, eles negavam tudo isso. E aí, João diz, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Olha a declaração. Esse não tem o Pai. Os testemunhos de Jeová fazem isso, não é? Nem outros. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Bem, então, quem não crê que Jesus é Deus é mentiroso. E finalmente, abram lá comigo em 4:20. 4:20 diz assim, vou fazer o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Uma pessoa que diz, eu sou crente, mas ele odeia o seu irmão, crente, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Seria uma hipocrisia. Como é que ele diz que ama a Deus que não vê, né? Se ele odeia o irmão que vê? Então a prova que ele não é mentiroso, que ele não é um filho do diabo, é que ele realmente ama o irmão. E claro, se ele ama o irmão, a quem vê, ele vai amar a Deus que não vê. Muito bem. Eu falei uma frase aqui, né? Filho do diabo. Palavra dura, não é? É palavra bem dura. Filho do diabo. Sabe, todas as pessoas que eu encontrei no mundo aí fora, que não conhece o Senhor, que não conhece a palavra, diz, todo mundo é filho de Deus. Não, 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 não. Todo mundo não é filho de Deus. As pessoas são simplesmente, quando muito, amigos do Evangelho, são criaturas. Só nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo em Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós vamos ver agora algo que mostra que nem todos são filhos de Deus. E aqui diz assim, vou ler a partir do versículo
Um momentinho só. Do versículo 4. Presta bem atenção. Todo aquele que pratica o pecado, ou seja, como habitual vida, né? Também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele quem? Em Cristo. Todo aquele, olha a afirmação, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O que ele está afirmando aqui? Já dois tipos de vida. Um que tem intimidade com o Senhor e outro que não tem intimidade com o Senhor. Um é filho de Deus, o outro é filho de alguma pessoa, algum outro, não é? De Deus não é. Nós vamos ver de quem ele é. Então ele diz assim, filhinhos, versículo 7, filhinhos, está falando para crente. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Então lembra do primeira evidência que nós tínhamos falado? Que é praticar o quê? A justiça. Assim como ele é justo. Então, quando ele fala, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, só pode isso ocorrer se ele nasceu de novo. Se ele tem o Espírito Santo. Por quê? Porque sem ter nascido de novo, sem ter sido feito filho de Deus, sem ter o Espírito Santo, é impossível ele ser justo. Porque essa justiça não pode ser a justiça humana, mas é algo direcionado pelo próprio Deus, ou seja, Deus é justo e ele está em nós através do seu Espírito. E se ele está em nós através do seu Espírito, e nós estamos cheios do Espírito, nós vamos estar praticando a justiça. Isso não significa que eu não peque, mas significa que se eu realmente sou controlado por Deus, assim que eu pisei na bola, eu já acerto. É o que nós já mencionamos em outras lives de respiração espiritual. O que seria respiração espiritual? Da mesma forma que você joga para fora o gás carbono espiritual, que é veneno, você respira o oxigênio e você é cheio. A mesma forma no mundo espiritual. O gás carbono espiritual chama-se pecados. E quando você confessa, quando você coloca para fora diante de Deus, você vai estar exalando o pecado, você vai estar confessando esses pecados diante do Senhor. E se eu joguei para fora, agora eu tenho que ser cheio. Cheio do quê? A palavra de Deus em Efésios 5 fala, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher do Espírito. Se eu me embriago com vinho, eu vou causar dissolução, problemas, e como alguém disse, se eu estou embriagado com vinho, mesmo que eu queira andar reto, eu vou andar torto. Mas se eu estiver cheio do Deus vivo, cheio do Espírito Santo, e eu quiser andar torto, eu vou andar reto, porque o Senhor vai me constranger e vai me fazer andar segundo a vontade dele. Então ele prossegue nisso. Ah, sim, claro. Quando eu faço essa colocação, eu apresento 3 listas que você precisa acertar com Deus primeiro. Primeiro com Deus, depois com a pessoa. Pessoas que eu preciso perdoar. Tá? Te magoaram. Pessoas que eu preciso pedir perdão. E pecados que só eu e Deus conhecemos. Então coloca isso num papel, não é para rasgar, não é para pôr na fogueira, não é para nada místico, é para te ajudar a lembrar. Senhor, traz na minha mente pessoas que eu preciso pedir perdão. Traz na minha mente pessoas que eu preciso perdoar, Senhor. Traz na minha mente, Senhor, pecados que têm te desagradado. E quando você faz isso,
você se esvazia do pecado e depois você pode dizer, Senhor, agora encha-me do teu Espírito. Bem, aqui ele está falando no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vou repetir. Aquele que praticar o pecado é viver em pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para que se manifestou, melhor dizendo, o Filho de Deus. Vou ler novamente, porque saiu meio truncado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Então, a prática do pecado, nós, quando nascemos de novo, nós somos libertos do pecado, do domínio do pecado. Então, nós temos que lutar contra o nosso velho homem, contra o sistema do mundo e contra o próprio diabo. Se você não tem Jesus, meu filho, você está debaixo da lei do pecado e da morte. Não tem jeito. Não dá para fugir disso. Então, ele diz bem claro, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa foi a obra que o Senhor fez na cruz. Todo aquele, olha que afirmação tremenda, não é? Todo aquele que é nascido de Deus, novo nascimento, vive na prática de pecado. É isso que está certo? Não. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. É o contrário. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, ou seja, mesmo que você queira, se realmente você nasceu de novo, você está debaixo da lei do pecado? Não, você está nem da lei do pecado, nem da morte. Você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, quando você nasce de novo, você muda de lei. E ele fala aqui, bem claro, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, ou seja, se converteu de verdade. Agora a gente vai ver se está certo o que o mundo comenta, todo mundo é filho de Deus. Na palavra não diz isso. Nisto, versículo 10, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Uau! Pesado, não? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Uau! De novo, são colocados dois pontos, duas evidências. Praticar a justiça e amar o irmão, que nós já vimos lá anteriormente. Nós, na próxima semana, vamos continuar a partir daqui, mas eu quero só ler de novo, para não ficar dúvida. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, né? Também aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Ele ressalta de novo que nos amemos uns aos outros. A gente volta a falar a respeito do capítulo 3 e de outras passagens, mas as três evidências que nós tínhamos falado no começo, que é a prática de justiça, certo? Viver contrário ao sistema e uma viva esperança na volta do Senhor, um amor abnegável e amar o irmão. E não andar nas trevas, não é? Bem, são coisas que, na verdade, parecem óbvias, mas não são. Eu tenho ouvido que muitos têm saído por mundo afora,
se vestindo de pastores e que estão realmente envergonhando o nome de Jesus, adulterando, vendo filmes pornográficos, mentindo, roubando, tantas coisas. E aí vem alguém e diz, ó, tá vendo aquele pastor lá fez isso? Não, querida, aquele pastor não é pastor. O pastor de verdade tem as evidências, e esse daí não tem as evidências. Esse aí é um filho do diabo disfarçado de pastor. Amém? Bem, nós ficamos por aqui e que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida de cada um de vocês. Nós, mais uma vez, queremos orar por algumas pessoas, agradecendo a Deus primeiro pelo suprimento que o Senhor tem dado a todos os seus missionários espalhados sobre a face da terra, pedindo que o Senhor continue dando suprimento a cada um deles, inclusive de nós, claro, e que você possa interceder por nós, tá bem? Vamos orar? Encerrando. Senhor nosso Deus, eu lembro do Sebastião, Senhor, lembro do Davizinho, são duas crianças que realmente passaram por momentos muito difíceis. Seja de câncer, seja de falta de tônus muscular, que o Senhor possa estar agindo nessas duas crianças para que elas sejam normais. Mais uma vez, lembramos a vida do Chiquito, Francisco, que ele seja curado se for essa a tua vontade. Peço pelo braço da Dona Margarida, Senhor, que quebrou também, obrigado porque a graça realmente está agora livre disso, livre do gesso. Peço pela Mina, pela Sueli e outros que se recuperaram, já estão em atividade. Agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, e que o Senhor possa ministrar esta palavra na vida de outros, que essa palavra possa realmente ir para muito longe, atravessando fronteiras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, meus queridos, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.